uma das mais perigosas mentiras que andam espalhando por aqui sobre a revisão da vida toda é que qualquer aposentado pode ter direitos a esse tipo de revisão. E por que eu falei que isso é uma mentira muito perigosa? Porque se você não tem esse direito, você pode até prejudicar o seu rendimento na atualidade, os seus ganhos hoje pela sua aposentadoria. E eu vou explicar melhor, rapidamente, para que você identifique se vale a pena ou não entrar com a revisão da vida toda no seu caso específico. Então gravem bem isso que eu vou dizer. Se você pensa em entrar com a sua ação nesse mês de maio de 2022, só caberá essa revisão da vida toda se você sacou o seu primeiro benefício, o seu primeiro din-din, após o mês de maio de 2012. Pois é, o aposentado que recebeu o seu primeiro pagamento pela sua aposentadoria antes de maio de 2012 já não cabe mais a revisão da vida toda. Porque essa revisão da vida toda, ou da vida inteira, como também é conhecida, é uma revisão do ato de concessão. E o entendimento já firmado pelo STF e STJ é que esse prazo de 10 anos deve incidir. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Esse instituto da decadência, prazo de 10 anos para você entrar com a sua ação previdenciária, ele não vai mudar, só porque está o caso tramitando no STF. O STF não vai mudar o seu entendimento. Isso já é ponto pacífico. E também não cabe essa revisão para quem se aposentou após a reforma da Previdência, em novembro de 2019. O próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o último, explica que não cabe para quem se aposentou pelas novas regras trazidas pela reforma. A revisão da vida toda trata de aposentados que foram prejudicados pela regra de transição da lei anterior e não da nova. É preciso que vocês entendam que essa revisão ela é uma ação de exceção. Ela cabe para poucos aposentados e pensionistas, cerca de 10%, como afirmam alguns especialistas, inclusive. Mas é a única possibilidade de inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94, quando estes são maiores que os posteriores, claro. É que o normal na vida laborativa de uma pessoa é começar recebendo menos quando se começa a trabalhar e os salários, as contribuições vão aumentando ao longo da vida laborativa, e não o inverso. Então, a revisão da vida toda cabe para quem teve a sua vida laborativa ao avesso, ao contrário. Quem começou a contribuir com mais no início, recebia altos salários no início e depois foi caindo ao longo da sua vida laborativa. O aposentado e pensionista apenas vai saber se tem direito à revisão levando a sua documentação para um especialista e fazendo o cálculo. Não existe uma forma genérica de afirmar se cabe ou não para alguém direito à revisão da vida toda sem antes fazer esse cálculo. Aliás, é uma segunda mentira que andam falando por aí para você entrar logo com a sua ação na ânsia de não perder seus direitos e aproveitando que o STF vai decidir derradeiramente essa questão a qualquer tempo. Você vai precisar fazer o cálculo sim, de toda a sua vida contributiva e comparar a sua RMI, a sua renda mensal inicial, indicada lá no cálculo da carta de concessão da sua aposentadoria, que não engloba as contribuições das empresas que você trabalhou antes de 94. Comparar isso com a RMI achada no cálculo correto, atualizado, que vai incluir todas as suas contribuições. Para isso, o aposentado interessado deverá procurar um advogado especialista na área previdenciária que vai analisar e dizer se vale ou não a pena. Nem todo mundo será beneficiado com essa revisão, gente. Como eu já falei aqui várias vezes. Só precisa ter em mãos a carta de concessão, o CNIS, que é o histórico das suas contribuições. Tudo isso você consegue baixando no site do próprio INSS. Além de outros documentos importantes, como as suas carteiras de trabalho ou qualquer outro documento que comprove seus salários na época, principalmente anterior a 1994, e de outros que, porventura, não aparecem lá no seu CNIS. Agora, tem uma outra mentirinha que andam espalhando, provavelmente de pessoas preguiçosas, para iludir vocês. É que o INSS vai reajustar os benefícios automaticamente, sem necessidade de processo. Olha que maravilha! Quem dera que fosse assim, né, pessoal? As pessoas que falam isso querem desestimular o aposentado a procurar os seus direitos na justiça. Essa revisão de aposentadoria, o tema 1102, é apenas pela via judicial. O INSS não fará automaticamente
porque depende de ordem judicial, que virá lá do Supremo. E outra mentira que faz uma confusão danada na cabeça de vocês, aposentados, que já não tem mais o que pensar, ainda tem que saber se é certo ou errado essas novidades que andam contando por aqui. Eu vou explicar de novo essa mentirinha aqui no canal, porque eu já falei sobre isso lá no início das minhas postagens. Então eu vou explicar de novo para ratificar esse entendimento com vocês. Essa mentirinha ou notícia errada que andam falando é sobre o valor da causa, do valor da sua ação. Que se a sua ação for acima de 60 salários mínimos, que é o teto do juizado, você não pode distribuir, não pode entrar com a sua ação pelo juizado federal. Isso é uma grande mentira, lê do engano. E eu vou explicar por quê. Você pode sim entrar com a sua ação através dos juizados especiais federais, mesmo que seu cálculo seja superior a 60 salários mínimos, que dá hoje mais ou menos R$72 mil. Digamos que você fez os cálculos e descobriu que o valor que você terá a receber é mais do que esses 60 salários mínimos. Então, simplesmente, o seu advogado vai pedir a você para assinar o termo de renúncia ao excedente. Renunciando ao valor que exceder aos 60 salários mínimos, você pode manter seu processo tramitando no juizado, sim. É mais célere. No final, se seu processo for procedente, esperamos todos que sim, ainda pode receber através de RPV, requisição de menor valor, e você ainda não corre risco de pagar custas e honorários da sucumbência, se você perder a ação. Viram? Esse vídeo foi curtinho, mas foi bastante esclarecedor. Então, pessoal, vamos prestigiar esse canal, que só traz informação correta e atualizada para vocês,